Em nome do Senhor Jesus, amém? Receba o servo do Senhor com palmas bem alegres, bem felizes. Palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Salve a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem quer essa paz, glorifique, irmãos, a unção do Senhor, que já se faz presente neste lugar, amém? Aproveitando que a igreja está de pé, abra a vossa Bíblia no livro que está localizado em 1 João, capítulo 2 e versículo 18, amém? O tema desta noite é chegada a última hora, amém? O Senhor Jesus, Ele está voltando e Ele tem uma mensagem para a minha e para a sua vida aqui nesta noite, para nos alertar acerca das coisas futuras que breve irão acontecer, amém? Glórias a Deus, aleluia. 1 João, capítulo 2 e versículo 18, amém? Aleluia, glória a Deus. É uma mensagem um tanto quanto complexa, devido a tantas informações que eu extraí desta mensagem. É uma mensagem que é muito complexa por ter tantas informações que vão agregar na nossa vida espiritual, que vão nos alertar, e eu tenho certeza que essa mensagem vai contribuir para o crescimento e para o elevo espiritual de toda a igreja que anseiam pela volta do Senhor Jesus Cristo, amém? Quem achou diz amém? Amém. Quem está procurando diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Repitam comigo, também. Irmãos, eu sem microfone e falo mais alto que vocês, repitam comigo. Aleluia, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Amém. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Somente até aí. Deixa a sua Bíblia aberta, você que trouxe o seu exemplar bíblico, deixa ela aberta, para que juntos possamos estar meditando na palavra do Senhor, amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma rápida oração, para que o Espírito Santo possa nos trazer uma mensagem, uma revelação do céu para as nossas vidas aqui nesta noite, amém? Vamos orar. Soberano Deus e querido Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco aqui, Senhor, diante da Tua poderosa presença, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Meu Deus, usa minha boca, usa minha vida, para poder transmitir e verbalizar a Tua palavra para as almas que estão aqui presentes nessa noite e para as almas, meu Pai, que nos assistem através das redes sociais. Que o Senhor possa me usar, meu Pai, de uma maneira tremenda. Que o Senhor possa, meu Pai, abrir o nosso entendimento. Que o Senhor venha abrir os nossos corações e que Tua palavra possa surgir efeito em nossas vidas aqui nesta noite, trazendo, meu Pai amado, um alerta, um arrependimento, para que nós possamos alcançar a vida eterna, meu Pai, na qual o Senhor tem preparado para a Tua igreja, que ela vale remida pelo Teu sangue, Senhor. Toma esta igreja, meu Pai, na palma das Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar, batam palmas para o Senhor Jesus e deixem as suas Bíblias abertas, amém? Glória a Deus, aleluia, irmãos. Esta mensagem, ela se trata de uma das epístolas que o apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava,
ele tem monografado, ele tem escrevido com o objetivo de trazer a nós, a igreja dele, a doutrina de Cristo. Essa mensagem é uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que pode contribuir para o nosso elevo espiritual, para que nós venhamos conhecer quem é Cristo e sabermos o que Ele espera de nós, saber o que Ele quer que a gente mude, o que Ele quer que a gente faça nesses últimos dias, nessas últimas horas. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele por diversas vezes nos trouxe muitas revelações estas escatológicas que premeditaram os últimos dias e as coisas que iriam acontecer, para que a igreja ela não fosse enganada pelas mentiras de Satanás, onde ele, com seu poder e sua eficácia, iria levar muitas pessoas ao engano e até mesmo os próprios escolhidos, a quem Deus separou para ele. Então, irmãos, devemos ter muita cautela, porque Jesus, uma certa feita, nos advertiu que sinais, prodígios iriam acontecer através dos falsos profetas, levando até mesmo os escolhidos a se enganarem. Então, irmãos, meditando aqui em 1 João, no seu capítulo 1, onde a palavra do Senhor nos relata um Jesus que é o Verbo de Deus encarnado, perceba que ao meditar nos primeiros versículos, no versículo 1 ao versículo 4, a palavra vida se repete 3 vezes. E eu fiquei me perguntando por que essa palavra vida se repetia por 3 vezes, e eu queria descobrir qual seria este mistério. Para entender esse mistério, basta a gente ler o versículo 1 que diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Versículo 2: porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Perceba que a palavra vida se repete por 3 vezes. Irmãos, eu quero te apresentar este apóstolo João, que com outros demais apóstolos, eles foram pessoas que não apenas ouviram acerca de Cristo, mas também viram Ele. Aqueles apóstolos, eles eram testemunhas oculares de Cristo, pelos quais eles viram o que Jesus fazia, viram o seu exemplo, viram a sua forma de andar, eles ouviram os seus ensinamentos, eles ouviram os seus sermões, eles viram a própria luz encarnada na terra, com seu exemplo, com seu estilo de vida, que transformava todos aqueles que viram a Ele e ouviram os seus ensinamentos. Perceba então que a palavra vida se repete por 3 vezes. João quis dizer que ele testificava da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! João queria dizer que ele testificava da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem lembra daquela mensagem que está no Evangelho de João que diz: porque Deus, Pai, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Percebam que eu falei as 2 obras do Pai e do Filho. O Pai que nos entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A obra do Filho é a salvação. A obra do Filho é a justificação, é a remissão dos pecados, é reconciliar o homem, a criatura, de volta para o Criador. Irmãos, e a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo vocês vão encontrar no Evangelho que também escreveu João, no seu capítulo 14, no seu versículo 16, 17 e 26, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esta é a obra do Espírito Santo. Ele veio para convencer o homem do seu pecado. Ele também veio para nos consolar. Ele também veio para nos lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus nos ensinou, de tudo quanto o Senhor Jesus nos alertou acerca das coisas que iriam acontecer nos últimos dias. A obra do Espírito Santo é maior que o ministério do Senhor Jesus. Por quê? Porque o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo aqui na terra durou 33 anos. Mas quando o Senhor Jesus foi para o céu, Ele deixou Paracletos, Ele deixou o Espírito Santo da verdade conosco, e Ele está até hoje conosco, Ele está até hoje habitando dentro de nós, operando arrependimento, operando milagres, operando milagres, prodígios e maravilhas. O Espírito Santo está comigo e está com você. Amém. É Ele que nos permite de estar aqui nesta noite. É Ele que opera o arrependimento, a transformação e a metanoia nas nossas vidas. Sem a obra do Espírito Santo, seria impossível que o homem pudesse alcançar a salvação, porque o Espírito Santo é o único que convence o homem do seu pecado. Irmãos, o trabalho do Espírito Santo é importante na obra de Deus. O Espírito Santo, a presença dele é primordial na obra do Senhor, porque é Ele que nos enche de unção para pregar, é Ele que nos dá condições de verbalizar a palavra do Senhor, cheio da graça de Deus, e também com a operação transformadora do Espírito Santo, que ao pregar a palavra, os que nos ouvem, eles são tocados, eles sentem o toque do Espírito Santo, eles sentem o Senhor falar aos seus ouvidos, eles sentem o Espírito Santo trabalhando dentro delas. É por isso que o Espírito Santo, eu quero que vocês guardem isso, a presença do Espírito Santo dentro de um templo e no meio da igreja é primazia, é fundamental para que a obra do Senhor cresça em poder e em graça, para que mais e mais almas se salvem, para que mais e mais almas alcancem a misericórdia e a graça salvadora do Senhor Jesus. Isso é lindo, irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em conjunto, trabalhando e fazendo uma grande obra no meio do povo dele. Isso é sinal que a igreja de Cristo não está sozinha. Nós não estamos sozinhos nessa terra, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo está trabalhando por nós, está nos protegendo, está providenciando o resgate, está providenciando os recursos necessários para que nós pudéssemos estar aqui, pudéssemos estar glorificando o nome dele, e que também nós pudéssemos presenciar a nossa família sendo salva, os nossos irmãos sendo salvos, o teu marido sendo salvo, a tua esposa sendo salva, os teus filhos sendo salvos pelo poder salvador e eficaz do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. A palavra vida, ela é repetida 3 vezes, e isso me faz lembrar do que o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 6. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, versículo 35. Agora no versículo 37 diz: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus, aleluia. Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Versículo 39. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Sim, é este o Cristo que pregamos, o Cristo que é o pão da vida e a água da vida, que veio nesse mundo cumprir a missão de resgatar os eleitos do Senhor, a qual que desde o princípio Ele tem elegido para a salvação. Jesus, Ele veio não para os sãos, mas para os doentes, para aqueles que precisavam do Senhor. Ele veio aqui para resgatar aqueles que foram desprezados. Ele veio aqui para trazer cura para os doentes, para trazer visão aos cegos, fazer paralíticos andarem. É isto que o Senhor Jesus ele veio, para manifestar o poder e a glória de Deus nessa terra, que já estava sem esperança, que já estava sem fé, que já estava incrédula de uma melhora, que estava incrédula de uma possível salvação para a vida delas. Glória a Deus. Nos versículos 5 ao 7, vamos ver o poder da luz da palavra. A palavra do Senhor diz, no livro 1 João, no seu capítulo 1, lá no versículo 5, você que deixou a Bíblia aberta, irmãos, acompanhem comigo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão, irmãos, preste atenção aqui. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. Somente pelo sangue de Cristo somos purificados, somos lavados e somos transformados. Irmãos, em Salmos capítulo 119, só para quem gosta de Bíblia, irmãos, Salmos 119, versículo 105 diz: lâmpada, irmãos, preste atenção, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vou repetir: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu quero que os irmãos entendam que quando o salmista quis dizer lâmpada para os meus pés, é para aqueles que têm a palavra de Deus guardada no seu coração. Eles têm nos seus pés, no mundo espiritual, uma lâmpada, e eles sabem onde devem pisar e onde não devem pisar. As pessoas que guardam os mandamentos de Deus, eles têm os seus passos retos, os seus passos de justiça na terra. Eles procuram ter os seus passos perfeitos. Por isso a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés, e também diz, e luz para o meu caminho, porque a Bíblia é a luz do crente, porque onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Então o crente que sabe manusear bem a palavra de Deus, ele anda em um mundo cheio de trevas, ele anda em um mundo cheio de escuridão, mas o homem que é portador da palavra de Deus, ele tem um campo de visão mais acessível, ele tem um campo de visão mais ampliado, ele sabe dos lugares onde ele não deve ir, ele sabe dos lugares onde Deus não está, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele sabe que quando tem um buraco, ele com a lâmpada, ele com a Bíblia, ele vai se desviar do buraco. Quando uma pessoa que está andando em trevas, ele enxerga um barranco pela lanterna, pela luz da Bíblia, ele vai ver o barranco e vai se afastar dela. Irmão, me explica isso. Uma pessoa, quando é portadora da palavra de Deus, quando ela vê um adultério, ela se afasta do adultério. Uma pessoa, quando é portadora da palavra de Deus, quando
mentira. Uma pessoa, quando vê uma fofoca, ela se afasta da fofoca. Uma pessoa, quando vê uma briga, ela se afasta da briga. Uma pessoa, quando vê um jogo, ela se afasta do jogo, porque ela sabe de tudo quanto agrada e de tudo quanto desagrada o nosso Senhor. Até porque o Senhor Jesus, uma certa feita, disse: por que me chamas de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo, e não faz o que eu mando? Então, aqueles que chamam Cristo de Senhor devem andar como Ele andou, devem obedecer aos seus mandamentos, devem andar fora da linha do pecado, devem andar afastado das trevas, porque nós, sendo luz, é impossível que uma luz se misture com as trevas. Então é necessário que a igreja reflita e decida qual é o caminho que você quer trilhar. Quer andar pelas trevas? A porta é espaçoso e longo o espaço que você vai caminhar no caminho, mas o fim é perdição. Quer andar na luz? A porta é apertada e o caminho estreito, mas o caminho conduz à salvação. A escolha está nas tuas mãos. E o interessante, quando a gente lê: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Jesus, ele é o verbo de Deus, sim ou não? Jesus, ele é a palavra viva. Se nós guardarmos a palavra dentro dos nossos corações, é porque guardamos a presença de Cristo dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. Aleluia. E perceba que o salmista também diz, lá em Salmos capítulo 121, no versículo 3 ao 5: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Então, todos quantos que guardam a palavra de Deus é protegido pelo mesmo. Todos que guardam os preceitos do Senhor é livrado, é protegido, é orientado, é direcionado por Ele. Porque Deus, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então, quem tem compromisso com a palavra de Deus, Deus, Ele ilumina os seus passos, dissipa as trevas, joga o demônio por terra, joga a barreira por terra, joga a doença, a enfermidade por terra, porque o nosso guarda, o guarda de Israel, ele não dorme, ele nos protege, nos guarda dia e noite. Glória a Deus. É tão lindo quando o salmista também vai dizer em Salmos capítulo 119, no seu versículo 11, olha que lindo: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É necessário, irmãos, que nós voltemos a ter uma vida diária de leitura da palavra de Deus. É necessário que nós voltemos a se alimentar mais e mais da palavra do Senhor, porque é só através da leitura da palavra que nós vamos saber lidar com as provações, com as lutas, com as perseguições, com as tentações que nós sofremos nessa terra. E nós vamos continuar andando segundo a vontade de Deus, independentemente do que estamos passando e do que estamos vivendo. Quando o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ele está guardando a palavra nos momentos de dificuldade, porque guardar a palavra de Deus quando tudo vai bem é fácil. Guardar a palavra de Deus e não pecar contra Ele quando tudo está ao nosso favor é muito fácil. Mas verdadeiramente, quando nós guardamos a palavra de Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos das provações, nos momentos de tentações, nos momentos de tristeza, quando guardamos a palavra do Senhor e não pecamos contra Ele, é essa palavra eficaz e viva que transforma
o homem nos seus piores momentos, que talvez uma pessoa normal não suportaria, que talvez uma pessoa normal desistiria, que talvez uma pessoa normal renunciaria àquilo que ela acredita, àquilo que ela confessa, por causa das lutas e das perseguições, porque uma pessoa que não tem compromisso com a palavra, ela também não é portadora da presença do Espírito Santo. Portanto, uma pessoa que é portadora da palavra e tem compromisso com a mesma, ela tem a presença do Espírito Santo, e este a ajuda a se manter de pé, a se manter firme nos momentos das dificuldades. É como aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio as tempestades, mas a casa se manteve intacta, a casa se manteve de pé, a casa se manteve firme. Por que, Alcir? Porque a casa estava fundamentada sobre a rocha. E a rocha é quem? A rocha é Deus, é a rocha da salvação, é a nossa raiz, é a nossa estrutura, é o nosso fundamento. Sim, o nosso fundamento é Cristo, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos mantém constante, é Ele que nos ajuda a perseverar até ao fim, porque se nós dependêssemos da nossa própria força, nem aqui nós estaríamos. Se nós dependêssemos do nosso próprio intelecto, das nossas próprias emoções, nem aqui nós estávamos mais. Mas se hoje estamos aqui, é porque a nossa casa está fundamentada sobre a rocha, a nossa casa está alicerçada, a nossa casa está fixa, as nossas raízes estão grudadas na rocha que é Cristo. Um crente que tem as suas raízes grudadas na rocha é porque é um crente que tem relacionamento, é um crente que tem intimidade com Deus. Coisa maravilhosa é um crente que tem relacionamento com Deus, um crente que todos os dias tem por companhia a presença de Deus, a presença do Paracletos. Coisa bonita é uma pessoa que verdadeiramente tem Deus como seu amigo. É uma pessoa que vê Deus como seu único amigo, porque Deus, Ele é fiel, mesmo a gente sendo infiel. Nosso Deus é aquele que está conosco, é aquele que nos socorre, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que está lá do nosso lado, é Ele que está lá nos consolando, e que infelizmente muitas vezes temos deixado o nosso relacionamento com Deus de lado para priorizarmos os nossos colegas, as nossas amizades do mundo, e esquecemos de ter uma vida regada, de ter uma vida baseada em orações, em consagrações, com os nossos devocionais na presença de Deus. Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite, e para mim também, é tempo, nessas últimas horas, a gente criar raízes na presença de Deus, porque dias difíceis virão, dias difíceis virão, e já estão acontecendo, e só vão se manter de pé as pessoas que abandonaram suas vidas aqui nessa terra para conquistar uma outra vida lá no céu. Uma pessoa que abriu mão das suas próprias vontades para fazer a vontade do Senhor. E a vontade de Deus, os ensinamentos do Senhor, as doutrinas de Cristo não são pesadas. As doutrinas do Senhor Jesus Cristo não são insuportáveis, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Jesus Cristo também nos dá um alerta em Lucas capítulo 11, no versículo 35 ao 36. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre ele. Cuidado, para que a luz que
você acha que tem, não seja trevas dentro de você. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, que louvam, que pregam, que profetizam, mas falam mal da vida das pessoas. Tem pessoas que têm prazer nas fofocas, tem prazer de falar na queda dos outros, tem prazer de falar mal das pessoas. Tem pessoas que acham que tem luz, mas guardam mágoa no seu coração, guardam ódio, guardam rancor. São pessoas religiosas, são pessoas invejosas, são pessoas soberbas, são pessoas presunçosas, avarentas e desobedientes tanto a Deus e quanto a seus pais, quanto aos seus líderes, quanto aos seus pastores. Tome cuidado para que a luz que em ti há não seja trevas. Se nós dizemos que somos cristãos e não andamos com Cristo, não somos cristãos de verdade. Porque se andamos com Cristo, devemos andar como Ele andou, devemos fazer o que Ele fez, devemos ter exemplo, devemos ter testemunho, não por apenas no falar, mas através do nosso estilo de vida. Irmãos, isso não é brincadeira, isso não é palavras jogadas fora. A palavra de Deus é uma grande realidade, a palavra de Deus é uma verdade absoluta, que se na qual não seguirmos os seus mandamentos, nós não alcançaremos a vida eterna, porque a vida eterna só será garantida para aqueles que negaram as suas próprias vontades para viver as vontades de Deus. A vida eterna só será garantida para aqueles que crêem no Filho unigênito de Deus, para aqueles que obedeceram e perseveraram até o fim. Sim, estes tais serão salvos por Deus. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 2, você que deixou sua Bíblia aberta, irmãos, acompanhem comigo lá no versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Ai! Aquele que diz, eu conheço Jesus, eu glorifico a Ele, eu vou todos os dias à igreja, eu todos os dias oro, eu digo, eu conheço, mas a palavra do Senhor diz, mas aqueles que dizem, eu conheço e não guardam os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Irmãos, do que adianta todos os dias, ou melhor, todas as noites, virmos para a casa de Deus, ouvir sermões, ouvir a palavra e não produzirmos frutos dignos de arrependimento? Aleluia. Do que adianta vir para a igreja para apenas ouvir revelações e não ter nenhum interesse de ouvir o que Deus requer de nós, o que Deus exige das nossas vidas? Do que adianta vir todos os dias na igreja para receber uma revelação de porta aberta, de casamento, de carro, de casa, e não alcançarmos a vida eterna? Do que adiantamos carregar em nossos lombos títulos de cristãos e não viver como Cristo viveu? Do que adianta falar que conhecemos o Senhor e não guardamos os seus mandamentos? Isso é hipocrisia, isso é coisa de fariseu, isso é coisa de pessoas religiosas que só por virem na igreja acham que são melhores do que as outras, acham que já estão salvas só por vir na igreja, só por dar glória a Deus, só por dizer Senhor, Senhor. Eu quero que os irmãos tenham em mente e relembrem que o Senhor Jesus uma certa feita disse que muitas pessoas lá no céu iriam dizer Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos sinais, prodígios e maravilhas. E o Senhor Jesus irá dizer abertamente para todo mundo ver: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço.
Então, verdadeiramente, só conhecem o Senhor aqueles que guardam a sua palavra. Só conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus aqueles que obedecem o que a Bíblia diz. Só conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus aqueles que renunciam o pecado, aqueles que renunciam os prazeres do mundo, aqueles que renunciam os lugares onde certamente Cristo não iria. Só conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus aqueles que renunciam os seus vícios, os seus pecados cotidianos, as suas iniquidades. Sim, estes conhecem o Senhor Jesus e sabem o que Ele agrada e o que Ele desagrada. Sabem que Ele é santo, e um Deus que é santo exige que nós nos santifiquemos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia, Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Eu quero que os irmãos reflitam neste momento. Você conhece Jesus de verdade? Ou você conhece Jesus só por ouvir? Você conhece Jesus porque você tem intimidade com Ele? Ou você conhece Jesus só porque outra pessoa falou sobre Ele? Você conhece Jesus porque você tem um relacionamento diário com Ele? Ou você apenas sabe quem Jesus é apenas 1h30 de mensagem? O que Jesus é para você? O que Jesus representa para a tua vida? Qual espaço do seu coração o Senhor Jesus ocupa? Conhecemos Jesus através da sua plenitude, através da sua santidade, através da sua forma santa, através de tudo quanto Ele nos ensinou através da palavra. Ou nós só conhecemos o Senhor Jesus pelos vídeos de pregações que assistimos na internet e não temos um tempo reservado entre eu e Ele e entre você e Ele. Nós temos cultivado esse relacionamento íntimo com Deus? Ou apenas estamos vivendo com Deus aqui dentro da igreja? Ouvimos Deus falar conosco apenas dentro da igreja? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus, o Filho e o Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, está conosco todos os dias, todos os momentos, todos os segundos, e eu afirmo dizer que Ele tenta falar conosco, mas somos nós que fechamos os nossos ouvidos para Ele. Somos nós que estamos insensíveis a sentir a presença dEle, a ouvir a voz dEle, porque deixamos de cultivar um relacionamento verdadeiro com Ele, deixamos de conhecê-lo todos os dias, para só conhecer a Ele aqui dentro da igreja. Aleluia. Jesus, Ele não está limitado apenas entre essas quatro paredes, porque o Senhor Jesus, Ele está dentro do nosso coração. O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, é uma pessoa, e como uma pessoa, eles têm sentimentos, eles pensam, eles falam, eles têm as suas próprias vontades, porque eles são uma pessoa, e eles sentem saudades de nós. Glória a Deus, aleluia. Eles querem ter uma amizade comigo e com você. Eles querem ter um relacionamento conosco. Como queremos morar no céu se não estamos investindo tempo para conhecer aquele que vai nos receber lá no céu? Aleluia. Como? Glória a Deus. Versículo 15 do capítulo 2. Não ameis o mundo,
nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque aquele que faz a vontade de Deus entende que tudo que está nesse mundo passa. Os prazeres do sexo passa, os prazeres do vício passa, o prazer da cachaça passa, o prazer das drogas passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre, porque eles entendem que tudo que está no mundo é tudo mentira, é tudo engano, é tudo ilusão. Mas aqueles que estão em Deus sabem verdadeiramente que tudo que está em Deus é verdadeiro, é bom, é agradável, da vida, da abundância, da retidão, da justiça, e sacia a nossa alma, sacia-nos de dentro para fora. Porque o mundo, ele tenta nos satisfazer com coisas de aparência, coisas que aos nossos olhos parecem ser bons, mas nos trazem angústia, nos trazem sofrimento, nos trazem uma frustração. Só quem passou pelas tristezas do mundo sabe que tudo é passageiro, que tudo é momentâneo e que nada nos agrega, nada nos satisfaz, nada nos traz paz, nada nos traz alegria nesse mundo, apenas dor e sofrimento. Por isso veio o Senhor Jesus, porque Ele é a paz, e a paz Ele nos deu. Ele é o amor Ele nos deu. Ele é a cura, e a cura Ele nos deu. Ele é o Todo-Poderoso, e Ele enviou o Espírito Consolador para preencher o vazio do nosso coração e para nos dar uma vida e vida com abundância. Aleluia, Jesus, glória a Deus. No versículo 18, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, vírgula, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Irmãos, percebam que João fala também agora muitos se têm feito anticristos. João fala algo muito preocupante, porque ele fala lá no versículo 19: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque tem pessoas que conheceram a verdade, tem pessoas que certamente conheceram a Cristo, mas por se enganarem com a mentira, se apostataram da fé, se apostataram da verdade, desviando seus ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, voltando-se às mentiras, e eles se têm feito anticristos. Por quê? Porque os anticristos, as pessoas apóstatas, essas pessoas que abandonaram a fé, elas vão ouvir enganos e também elas enganam outras pessoas. Então, uma das características do anticristo, das pessoas que são apóstatas, são enganadoras. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no seu versículo 3 ao 5 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual, irmãos, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Perceba que os enganadores, o anticristo, ele vai vir com aparência de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Eles vão vir com uma aparência de luz. A Bíblia diz que até Satanás pode se transfigurar em um anjo de luz. Eles vão vir em luz, mas vai trazer enganos, vai desfocar o povo da verdade, para que o povo viva na mentira. Esses irmãos que antes estavam dentro da igreja, se apostataram e agora são opositores
negligenciam todo o Evangelho de Cristo. Eles são contra tudo que se chama Deus. Eles é contra os cristãos e contra a palavra do Senhor, querendo adulterar a Bíblia, querendo modificar o Evangelho. Irmãos, em Colossenses capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, essas pessoas, esses falsos profetas, eles vão apregoar um evangelho sem cruz. Eu quero alertar a igreja aqui nesta noite: se o evangelho que você vive não tem arrependimento, se o evangelho que você vive não aponta para a cruz, se o evangelho que você vive não tem abnegação, o teu evangelho é sem cruz. O teu evangelho não é o evangelho do Senhor Jesus, porque o evangelho do Senhor Jesus é cruz, e a cruz aponta o pecado, aponta o arrependimento e também aponta a vida eterna. Mas só alcança a vida eterna aqueles que vivem o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho onde devemos nos arrepender de todos os nossos pecados para alcançar a vida eterna. Infelizmente, irmãos, muitos falsos profetas já têm assumido as tribunas, têm assumido os altares, pregando um evangelho sem cruz, pregando um evangelho que são só rosas, pregando um evangelho mundano, onde o ego dos homens são inflamados, pregando palavras que agradam os homens, pregando um evangelho onde ajunta multidões de pessoas, mas não ganham almas para Deus. Esse evangelho sem cruz, onde não causa constrangimento, onde não causa arrependimento nos homens, eu quero te alertar nesta noite: não é o evangelho de Cristo. Tome cuidado com as pregações que você ouve por aí. Tome cuidado com qualquer tipo de doutrina e teologia que você ouve por aí. Conheça primeiramente quem é Jesus. Conheça primeiramente o que a palavra diz. E não fique em qualquer roda de vento de doutrina. Tome cuidado. Acautelai-vos dos falsos profetas que pregam o evangelho que te agrada, que pregam o evangelho que te massageia na terra, mas não te leva para o céu, não te leva para arrependimento, não te causa arrependimento e não te leva para o Senhor Jesus. Cuidado com essas pregações que você ouve. Cuidado com esse evangelho que te causa alegria, que te promete tudo na terra, mas não te promete uma herança lá no céu, não te promete um lar eterno lado a lado com Deus, não te promete você comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Tome cuidado com esse evangelho antropocêntrico, esse evangelho egocêntrico, onde o homem está no centro e não Cristo está no centro. Tome cuidado com essas pregações. Não ouça qualquer pregação lá na sua casa. Não ouça qualquer pregação, irmãos. Ouça pregações que são cristocêntricas, que te causam arrependimento, que te induz a ganhar um eterno lá no céu. Valorizem os pregadores que pregam a verdade. Valorizem os verdadeiros profetas que não pregam aquilo que é deles mesmos, mas pregam uma mensagem que sai diretamente do trono de Deus. Profetas de verdade que pregam aquilo que você não quer ouvir, mas pregam aquilo que você precisa ouvir. Porque o interesse dos verdadeiros profetas é que todos nós venhamos a alcançar um lar eterno com Deus. Porque o objetivo dos verdadeiros profetas não é te garantir uma vida luxuosa na terra, não é te garantir uma vida prazerosa nesse mundo, mas é te garantir um lar eterno com Deus que vale mais a pena. Os verdadeiros profetas dizem que tudo que está nesse mundo vai acabar, vai passar, a soberba da vida vai passar, a glória dos homens vão passar, mas os verdadeiros profetas dizem: aqueles que permanecer fazendo a vontade de Deus permanecerão para sempre. Amém, irmãos? Cuidado com o evangelho que você está escolhendo seguir.
Cuidado com o que é pregado no YouTube, no Instagram, no TikTok, porque hoje vemos muitos hereges, muitos anticristos que estão vestidos em pele de cordeiro, mas são lobos devoradores que apenas querem sugar o que você pode oferecer e não está nem aí para a salvação da tua alma. Procure ouvir pregações que transformem a sua vida, que te cause a metanoia, a transformação do corpo e da mente. O nosso corpo deve estar santo e agradável a Deus em todo momento. Os falsos profetas, eles também são omissos quanto à verdade. Em Efésios capítulo 5, versículo 6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, o mundo está desabando, o mundo está indo de mal a pior, e tem pregadores que ainda estão pregando bênção, que ainda estão pregando prosperidade, que ainda estão pregando luxos, ainda estão pregando uma vida aqui na terra, mas não estão pregando mais a palavra, não estão mais pregando aquilo que Deus manda. Irmãos, se a palavra de Deus fosse algo confortável de se ouvir, a palavra de Deus seria comparada com um travesseiro, mas a palavra de Deus é comparada com uma espada afiada de 2 gumes, e a espada incomoda mesmo, a luz de Cristo incomoda mesmo, mas é a luz de Cristo nos incomodando que nós somos, aleluia, glória a Deus, nós somos despertados do sono espiritual. É a luz de Cristo nos incomodando que nós vivemos em santidade. É a luz de Cristo nos incomodando que nós vivemos aquilo que Deus quer para nós. Vou finalizar agora, irmãos. E também Deus enviará a operação do erro para todos aqueles que rejeitaram a verdade e escolheram viver a iniquidade. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 diz, já estou finalizando: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. O anticristo teria poder para realizar sinais e prodígios, segundo a eficácia de Satanás, enganando a todos, até mesmo os escolhidos. Versículo 10: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Os que perecem, irmãos, seriam enganados porque não conheceram e nem guardaram os mandamentos de Deus. E por isso, no versículo 11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Porque as pessoas que conheceram a verdade, ouviram falar do que Deus agrada e do que Deus desagrada. Essas pessoas que experimentaram uma experiência com Deus, sentiram o toque do Espírito Santo e escolhem por conta própria rejeitar a Cristo, negar a eficácia da verdade. Deus vai entregar essas pessoas para o espírito do erro. Deus vai abandonar as pessoas que rejeitaram por conta própria, depois de ter experimentado a graça de Cristo, e vai entregá-las para as paixões infames da sua carne, para que a fim Deus julgar se elas segundo as suas próprias obras. E eu quero que a igreja se coloque de pé. Uma mensagem como essa não vai fazer uma igreja pular, não vai fazer uma igreja glorificada, aleluia, porque hoje, infelizmente, muitas pessoas estão acostumadas em ouvir aquilo que agrada a elas. Mas é esta uma mensagem que Deus quer falar para ti nesta noite, para te alertar, para te conduzir para o caminho da verdade. No versículo 13, para finalizar, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a palavra do Senhor diz: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Versículo 13: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Eu quero que os irmãos
Tome posse dessa mensagem. É uma mensagem que é muito complexa, é uma mensagem que foi bastante longa, mas eu tenho certeza que aqueles que receberem essa mensagem, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai transformar a sua vida, vai te dar mais força para você perseverar no caminho dele e por fim te gerar a vida eterna. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas só querem passar horas e horas no templo, vendo teatros, vendo jograis, vendo coreografias, vendo louvores, vendo revelações, mas Deus tem levantado profetas na terra para transmitir aquilo que Ele quer falar, queira você ouvir ou não.